Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Semana 25, Biologia C. Vamos fechar a parte do sangue e do sistema imunitário, né? O sistema imune. Na aula passada a gente já deu, né, aí uma introdução falando do sangue, falando dos elementos figurados do sangue. E a gente começa essa aula 25 falando da coagulação sanguínea. É um assunto que a gente pode imaginar uma questão que fale só de coagulação sanguínea. Tá? Então é importante você entender que a coagulação sanguínea ela envolve uma reação em cascata, ou seja, vai acontecendo um passo a passo. Tá? Tudo começa com um rompimento, tudo começa com um machucado. Quando você tem tecidos lesados, o que acontece? Ao ter uma lesão, né, um rompimento, a gente vai ter aí o processo de coagulação sanguínea. Plaquetas lesadas, elas vão formar ali o coágulo para estancar aquele sangramento, para estancar aquele machucado, aquele ferimento, tá? Então, basicamente, o que a gente vai falar aqui é, cortei a minha pele, como que forma a casquinha de ferida? É isso é coagulação sanguínea, né? Pessoas que são hemofílicas, que a gente vai estudar lá na parte da genética, né? Na parte de herança sexual, porque a hemofilia ela pega como um tipo de herança sexual, né? Ligada ao sexo, herança ligada ao sexo recessiva, né? O gene da hemofilia está no cromossomo X, na parte que não tem no Y, né? Por isso que afeta mais homens do que mulheres. Quando a gente fala de coagulação, né? Tudo começa com as plaquetas. As plaquetas que sofrem, né? Esse processo de lesão, elas começam a liberar substâncias, né, que a gente chama de tromboquinase ou tromboplastina. Então, plaquetas lesadas liberam substâncias que nós chamamos de tromboquinase ou tromboplastina. Professor, só vai acontecer isso se tiver um machucado? Sim, tá? Por isso, se você for fazer uma cirurgia, é extremamente importante que o teu paciente ele tenha uma quantidade normal de plaqueta. Porque se ele tiver uma hemorragia e ele não conseguir coagular o sangue, né, estancar aquele sangramento, ele pode morrer por hemorragia. Então, por isso que a contagem das plaquetas é importante num pré-exame, né, de cirurgia. Então, plaquetas lesadas liberam tromboquinase ou tromboplastina. A substância tromboplastina ou tromboquinase presente no teu sangue vai sinalizar para o teu fígado, né, que está na hora da protrombina ser convertida em trombina. O fígado produz a protrombina, tá, gente? Lá na genética, a gente vai falar de fator 8 de coagulação. O que é o fator 8 de coagulação? O fator 8 de coagulação, ele é a protrombina. Quem produz, gente, é o fígado. E olha que interessante. Quando você estuda vitamina lá na bioquímica, qual é a vitamina que o teu fígado usa para produzir protrombina? Ele usa a vitamina K. Ah, por isso que a vitamina K é importante para a coagulação? Exatamente. Por que a vitamina K é importante para a coagulação? Porque o teu fígado, quando ele vai produzir o fator 8 de coagulação, que é uma proteína, tá, gente? Essa proteína protrombina, o fígado produz usando vitamina K como um ingrediente, né, como um precursor aí importante. E a protrombina está lá no teu fígado. Quando o teu fígado percebe que tem tromboplastina no sangue, essa protrombina será convertida em trombina. Mas essa conversão só acontece na presença de íons cálcio. E aí agora a gente volta lá para a bioquímica. Quando a gente estudou lá as substâncias inorgânicas, qual a função do cálcio? Ah, o cálcio é importante para a coagulação sanguínea. Por que o cálcio é importante para a coagulação, gente? Porque é na presença dos íons cálcio que a protrombina, produzida pelo fígado, usando vitamina K, vai ser convertida em trombina. Olha que interessante.
Mas não para por aí, é uma cascata de reação. A presença de trombina agora no teu sangue vai sinalizar para o teu fígado que produz uma outra proteína. O fibrinogênio é a segunda proteína mais abundante do sangue, não é do corpo, tá? O fibrinogênio é a segunda proteína mais abundante do nosso sangue. A primeira proteína mais abundante do sangue é a albumina. A segunda, o fibrinogênio. Estou falando do sangue, porque a proteína mais abundante do corpo é o colágeno, né? Do corpo como um todo. No sangue, albumina, fibrinogênio. O teu fígado, quando ele percebe que agora tem trombina, ele vai fazer com que o fibrinogênio seja convertido agora em fibrina. E isso também acontece na presença de íons cálcio, gente. O fibrinogênio, ele é uma proteína globular. A UFSC já cobrou isso, né? O que é uma proteína globular? É uma proteína que ela é toda enroladinha, né? Forma um glóbulo ali e tal. É uma proteína globular. É mais ou menos como se você for comprar um arame no material de construção e você compra lá 50 metros de arame. Você não vai trazer 50 metros de arame reto, você vai trazer ele todo enrolado, né? Ou 50 metros de corda, você vai trazer essa corda toda enrolada. O fibrinogênio é uma proteína toda enrolada, então a gente diz que é uma proteína globular. E essa proteína globular, ela vai ser convertida em fibrina, que é uma proteína que não é mais globular. Agora você vê os fragmentos de fibrina. Sabe aqueles fiapinhos que tem na casquinha de ferida? Duvido que você nunca arrancou uma casquinha de ferida, né? Quando você vai arrancar uma casquinha de ferida, você vê uns fiapinhos lá, né? Parecem uns fiozinhos. Aqueles fiozinhos são as fibras de fibrina, gente. E aí ele vai colocando fibrina, né? E vai estancando aquele sangramento. Quanto mais fibrina, mais ele vai tampando aqui, formando uma malha. Chega um momento que o glóbulo vermelho não consegue mais passar, que a própria plaqueta não consegue mais passar, que o glóbulo branco também fica preso ali, e vai prendendo, né? E aí formou a casquinha de ferida, estancou o sangramento, né? Então, o que é o coágulo? O coágulo, ele é resultado de todo esse processo de cascata de coagulação, né? Plaqueta lesada libera tromboquinase ou tromboplastina, que faz com que o teu fígado converta protombina em trombina. A presença de trombina faz com que o teu fígado converta fibrinogênio em fibrina. E a fibrina presente no sangue vai estancar, né, como uma malha, vai estancando ali o machucado e vai fechando o machucado, o sangramento, né? Tranquilo, gente? Então, isso é o que nós chamamos de cascata de coagulação, tá? E formou ali o coágulo. Quando a gente fala de sistema imunológico, falando especificamente agora dos componentes, né? A gente tem aí as células de defesa, os leucócitos, que também são chamados de glóbulos brancos. Lembrando que o radical leuco do latim significa branco, cito é célula, então são as células brancas do sangue, né? Ou glóbulos brancos. Órgãos linfáticos, que a gente já vai ver na sequência quais são, e a linfa. A linfa também é um líquido importante. A linfa é diferente do sangue, tá? Por mais que você possa encontrar leucócito tanto no sangue quanto na linfa, tá, gente? Entenda assim, onde tem vaso sanguíneo no teu corpo, tem vaso linfático. Se vocês puderem, eu não sei, tem que confirmar se ainda está aquela exposição ali no shopping, no Jockey Club, aquela exposição do corpo humano, lá eles têm, né, partes do corpo humano só com o sistema linfático, só com a parte dos vasos sanguíneos, né? E aí você entende que exatamente onde tem um vaso sanguíneo tem um vaso linfático. Eles têm conexão, eles têm comunicação, né? A linfa tem uma função imunológica importante. Mas ela também tem uma função daquele sangue que se possivelmente extravasou em alguma parte do teu corpo, já que nós somos seres com sistema circulatório fechado, mas eventualmente o sangue pode extravasar por uma pancada, né, por alguma coisa. A linfa capta esse sangue extravasado no nosso corpo, né, e ajuda para que esse sangue não fique ali naquela região, né. Aqui a gente tem a coleção dos glóbulos brancos. Caraca, professor, vou ter que decorar o que cada um faz. Sim, né? A nível de ensino médio, bem de boa.
mas lá na universidade aí você vai estudar a fundo, né? Esses glóbulos brancos. Então aqui a gente tem, isso aqui me ajuda, né? Inclusive ler um exame de sangue, um hemograma. Você tem o basófilo. Detalhe, tá, gente? Às vezes gera um pouquinho de confusão, porque dependendo da parte do corpo, isso muda de nome. O basófilo, ele faz a mesma função que o mastócito. Na verdade, é a mesma célula, tá, gente? Só que a gente chama de basófilo no sangue, e a gente chama de mastócito no tecido conjuntivo. Pode ver, ó, libera histamina e heparina em infecções. Aqui libera histamina quando o tecido é lesado, né? Monócito e macrófago também é a mesma célula, gente. Só que depende do lugar, do local que eles se encontram. Os monócitos diferenciam-se macrófagos. Macrófago você vai encontrar no tecido conjuntivo. No fígado você tem células de Kupfer, que são os macrófagos. No tecido nervoso você tem a micróglia, que são os macrófagos que protegem o tecido nervoso, que fazem fagocitose no tecido nervoso. Então, dependendo da região do corpo, essas células podem mudar de nome. No sangue, chamo de monócito. No tecido conjuntivo, chamo de macrófago. No fígado, células de Kupfer. No tecido nervoso, micróglia. Tá? Então, basófilo, basicamente a mesma coisa que mastócito. Monócito, basicamente a mesma coisa que macrófago, né? Muda o nome de acordo com que muda o tecido. E como muda o tecido, muda às vezes um pouquinho a característica da célula, tá? Mas basicamente, né, é a mesma célula, porque o macrófago vai ter origem a partir dos monócitos. Então, o que o basófilo faz? O basófilo tem função alérgica, galera. Tô com uma rinite alérgica. Cara, eu preciso liberar histamina. Né? O que a histamina faz? Ela é vasodilatadora. Imagine uma bexiga enchendo. O que acontece com o látex da bexiga? Vai ficando cada vez mais fino até ela estourar, né? O que acontece com o vaso quando ele tem mais histamina? Mais histamina, o vaso sanguíneo vai dilatando, né? A histamina é vasodilatadora, enquanto a heparina é anticoagulante. Então, a histamina ela faz com que o vaso dilate. Quando o vaso dilata, ele fica mais fino, possibilitando que glóbulos brancos saiam do vaso, chamado de apidese. Daqui a pouco tem imagem sobre isso para vocês, né? Então, o basófilo tem resposta alérgica. Ele tem esse nome, basófilo, porque vocês vão estudar basófilo na universidade, lá no laboratório. Para visualizar basófilo, você usa corante básico. Então, você tem que usar um corante básico para poder corar essa célula e visualizar ela no microscópio. Por isso, o basófilo. O neutrófilo tem esse nome porque você usa um corante neutro para poder visualizar ele no microscópio. O que o neutrófilo faz? O neutrófilo faz fagocitose. Só que a fagocitose do neutrófilo é muito menor, em termos de poder, do que o macrófago. O neutrófilo, ele só fagocita, mas fagocita meia dúzia e morre, muitas vezes. O macrófago já é super poderoso. Ele fagocita, pode fagocitar dezenas de patógenos ao mesmo tempo, e ainda faz apresentação de antígeno. Além de fagocitar, ele apresenta o antígeno para os linfócitos do tipo T e B, que funciona como célula de memória. Então, é mais ou menos como ele mata o bandido e faz um retrato falado desse bandido e apresenta esse retrato falado para os chefões do sistema imunológico, que são os linfócitos do tipo T e B. Fala, olha quem eu fagocitei, olha quem eu matei. Está aqui. Isso faz com que você tenha o quê? Resposta imune, células de memória, né? Olha que interessante, né? Então, o macrófago, ele faz algo importantíssimo, além de matar patógeno, a partir da fagocitose, é uma célula que tem muitos lisossomos, né? Porque ele vai ter que fazer a digestão intracelular desses patógenos, destruir por digestão intracelular, e apresentar esse antígeno. Então, é como assim, ele mata o bandido e apresenta o retrato falado desse bandido, né? Diga, olha quem eu fagocitei, né? Olha quem eu destruí, tá aqui. E isso vai funcionar como célula de memória, né? O linfócito B, aprendendo quem é o bandido, ele entende, ele tem, né? Gera aquilo como uma resposta imune, como uma memória imunológica. Beleza? O eosinófilo, gente,
ele também é um soldado de linha de frente, assim como o neutrófilo, assim como o basófilo. O que é um soldado de linha de frente? Qualquer coisinha diferente no teu corpo são essas células que vão primeiro, tá? Elas vão primeiro identificar. Não tem muito poder, né? Mas são os soldados de linhas de frente. Depois vem os chefões, né? Tem ali os macrófagos, os linfócitos do tipo B, linfócitos do tipo T, né? Que vão ter poder de tiro muito maior, né? Poder de destruição muito maior. Então você tem o eosinófilo. Eosino do latim significa ácido. Se baso é básico, neutro é neutro, eosino é ácido. São células que você vai ter que usar um corante ácido para poder visualizar no microscópio. Essa célula também me ajuda com resposta alérgica. Se você estiver no meio de uma crise alérgica e fizer um exame de sangue, pode ser uma rinite alérgica, tá? Qualquer tipo de alergia, inclusive uma rinite alérgica atacada, e fizer um exame de sangue, vai acusar o quê? Alto nível de eosinófilo. Vai aparecer lá no teu exame. Eosinofilia avançada. Eu sei porque já aconteceu isso comigo, né? De estar com uma crise de rinite alérgica, fazer um exame de sangue e tá lá, eosinofilia avançada. Ou seja, número de eosinófilos aumentados por conta de me proteger contra uma alergia. Quem tem número de eosinófilo aumentado, ou tá com alguma verminose, ou tá com alguma alergia. Porque o eosinófilo também me defende contra vermes. Gente, ele não vai fagocitar um verme, né? A gente está falando de uma célula e um verme, que pode ser um plateuminto ou um nemateuminto. Então, o verme é muito maior do que essa célula aqui. Você está falando de um ser multicelular. Então, cuidado, o eosinófilo não faz fagocitose. Como que um eosinófilo, que é uma célula, vai fagocitar um verme? Não. Mas ele tem capacidade de liberar substâncias que matam os vermes, que criam uma região ali, né, um ecossistema em que o verme acaba morrendo. Então, pessoas que estão com alguma verminose também podem ter o número de eosinófilos aumentados, né? Então, eles também produzem histamina em infecções, né, aumentando ali a chance de diapedese para que glóbulos brancos vão até o local da infecção. Como eu disse, mastócito e basófilo faz a mesma função, só que o mastócito libera histamina, mas não a heparina, né, que é anticoagulante. Macrófagos fagocitopatógenos apresentam antígenos, células dendríticas apresentam antígenos, elas fazem esse retrato falado, né, do bandido para os linfócitos T, que vão funcionar como células de memória. Tá? Linfócito B. O linfócito B, ele se diferencia em plasmócito e produz anticorpos, tá? Então, ó, produz anticorpos e diferencia-se em plasmócitos. Plasmócitos secretam anticorpos. Então, numa discursiva, numa prova, toma cuidado. Dizer que o linfócito B produz anticorpos, tá certo. Dizer que o plasmócito produz anticorpos, tá certo também, né? Quando a sequência é o linfócito B se diferencia em plasmócito e produz anticorpos. Tá? No sangue, o linfócito B, né, tem essa função importante, né, de produzir os plasmócitos, se diferenciar em plasmócito e secretar anticorpos. Então, aqui a gente diz que a resposta é humoral. O que é uma resposta humoral? Humor é líquido, gente. Humor é líquido. O linfócito B, ele não vai até o bandido. Ele manda um anticorpo. É diferente da célula que vai até o bandido. Quem vai até o bandido é o linfócito T. O linfócito T vai até o bandido. Então a gente diz que o linfócito T, ele confere uma resposta celular, enquanto o linfócito B é uma resposta humoral. É uma resposta no líquido, no plasma, né? Por isso, até o nome plasmócito. Resposta humoral, porque a palavra humor significa líquido, né, do latim. Então, o linfócito B, resposta humoral, o linfócito B não vai até o local da infecção, quem vai é o anticorpo. O linfócito T já não. O linfócito T, tem o linfócito T helper, né, ou CD4, é a mesma coisa falar helper com H, né, não é com R, helper ou CD4, eles iniciam respostas imunológicas. São esses linfócitos CD4 que são invadidos, né, que são
parasitados pelo vírus HIV. Já é um dos chefões do sistema imunológico. Acima dele tem um cara mais poderoso, que é o linfócito TCD8, chamado de citotóxico, que matam células que estão infectadas por vírus. O linfócito CD4, ele secreta substância, gente, que a gente chama de citocinas. Essas citocinas, elas funcionam como alarmes que vão sinalizando para outros linfócitos que o corpo foi invadido, né? E aí, o linfócito T CD8, ele tem o poder de identificar aquelas células que estão infectadas e matar as células. Olha que interessante, gente. Aquela célula está invadida, então mata a célula. É melhor matar aquela célula que deixar o vírus se multiplicar lá dentro, né? E ainda tem uma célula chamada de NK, ou Natural Killer, né? Essa célula NK, ela destrói também células infectadas por vírus. Eu comparo a célula Natural Killer como um homem-bomba, gente. Quando nada resolve, essas células NK, elas vão até o local da infecção e falam, caraca, né? Toca ali literalmente um foda-se, né? Ela libera o seu citoplasma. E dentro do citoplasma dessas células NK, o que tem? Tem muitas substâncias que vão ajudar, né, a criar um ecossistema ali naquela região que vão matar essas células infectadas por vírus. Tá? Olha que interessante. Então, nós temos uma coleção de soldados aí. Soldados de linhas de frente e soldados mais, né? Desde os macrófagos aqui, a gente já tem o que a gente chama de agranulócitos, né? Ali, soldados que vão garantir uma defesa mais específica, né? Então, aqui, só para a gente fechar nesses 7 minutos finais, vamos falar um pouquinho da linfa, né? Para também ficar aí visualmente para vocês, ó. Falei para vocês que, basicamente, onde tem um vaso sanguíneo, você vai ver ali o vaso linfático, ó. E aí você tem os órgãos ou estruturas do vaso linfático. O timo, que é um órgão importante, né, de maturação dos linfócitos tipo T. Temos as tonsilas, adenoides, linfonodos embaixo do braço. Às vezes a pessoa fala, cara, eu tô com uma íngua aqui embaixo do braço, alguma infecçãozinha, gente, né? Tô com uma tonsila, né, palatina, adenoide ali, mais inflamada, alguma infecçãozinha que a gente pode ter ali. O que acontece? Aqui você tem uma concentração maior de glóbulos brancos nessa região. E veja, fica perto de regiões mais vulneráveis, né? Embaixo do braço, na virilha, na boca, né? A linfa não possui hemácias. A linfa percorre o interior dos vasos linfáticos, então líquido linfático. O timo tem a função de maturação dos linfócitos T. O timo ele é maior na criança, depois ele atrofia um pouco, tá? No adulto. Linfonodos filtram a linfa e também local de amadurecimento de glóbulos brancos. Qual que é a função do baço, né? Às vezes o pessoal pergunta, para que serve o baço? Local onde os linfócitos são armazenados e maturados, ou seja, amadurecidos. Destruição de hemácias velhas, chamados de hemocaterese. Essa é a destruição de hemácias. Lembrando que hemácias têm 3 a 4 meses de vida no máximo, né? E armazenamento de sangue. Então, olha a importância do baço, né? Órgãos do sistema imunológico, tonsilas e adenoides. Antigamente a gente usava mais o termo amígdalas, né? Hoje já não se usa mais esse termo amígdalas, usa mais o termo tonsilas, palatinas e adenoides. Local de multiplicação de leucócitos. Ah, professor, eu tirei as minhas amígdalas, então você perdeu a primeira defesa. Se você tiver uma infecção agora, vai ser mais para frente, né? Quem fez retirada de amígdala, muitas vezes, pode agora desenvolver uma faringite com maior facilidade, né? Por isso tem que ser bem avaliado se vai ter necessidade de retirada das amígdalas. Medula óssea vermelha. Na medula óssea vermelha, a gente tem um tecido chamado tecido hematopoético. É o poeta do sangue. O que um poeta faz? A palavra poiese significa produção. Então, o tecido hematopoético é o tecido que produz sangue, né? Onde você tem aqui a medula óssea vermelha, que tem células-tronco ali que a gente classifica como multipotentes, que podem produzir hemácias,
podem produzir leucócitos, podem produzir plaquetas, né? E quais são os sinais químicos que os linfócitos do tipo T, CD4 liberam, né? Como que eles se comunicam, Giovanni? Através de citocinas. Então, o linfócito T, CD4, percebeu um estímulo, ele tem o gene para a citocina. E o que são citocinas? São substâncias como interferons, interleucina, fatores de crescimento, fatores de necrose tumoral. Cada substância dessa aqui tem uma função. Fator de crescimento é importante para que uma célula cresça durante o período G1 lá da intérfase. Fatores de necrose tumoral é quando a pessoa tem uma célula cancerígena para que o sistema imunológico detecte e entre no processo de apoptose para aquela célula, né? Então, essas citocinas vão ser importantes para isso. Identificou que uma célula é uma célula cancerígena, essa citocina vai se ligar ao receptor, ativando o gene para que ela desenvolva um processo de apoptose, ou seja, um suicídio celular, né? E não desenvolva um tumor. Então, fatores de necrose tumoral. Interferons estão associados a desencadear, por exemplo, a febre. A febre é importante, porque o aumento da temperatura corporal mata patógeno, né? Não é só, né? Ah, tô com febre, tem que baixar a febre. Deixa a febre trabalhar, porque se a febre está causando um mal-estar em você, ela também está causando um mal-estar em quem te invadiu, né? Então, ela também ajuda a matar micro-organismos patogênicos. Então, as células se comunicam através dessas citocinas. Né? A nível de vestibular, não interessa muito saber o nome das citocinas, né? Mas saber que essa comunicação acontece via citocinas. Tá? E aí a célula-alvo... Ah, como que a célula... Como que o linfócito TCD4 sabe para que célula ele vai mandar? Não, ele manda para o sangue, gente. A citocina está no sangue. E aí a célula que tem aquele receptor recebe, né? Então é assim que funciona. A célula-alvo recebe, ativa o gene e tem ação biológica, tá? E aí, para a gente fechar, as linhas de defesa. A primeira linha de defesa que nós temos é a pele, mucosa, substâncias químicas, né? Segunda linha de defesa entra o processo de fagocitose, interferon, inflamação e febre. Terceira linha de defesa, linfócitos e anticorpos. Aí já são os chafões do sistema imunológico. Beleza? Então, a gente tem aí uma boa explicação de como funciona o sistema imunológico a partir dessa explicação. Eu não fechei com vocês ainda, tenho uma explicaçãozinha final aqui, mas respeitando o nosso tempo, eu vou parar por aqui. Semana que vem a gente finaliza o sistema imunitário e iniciamos o sistema excretor, tá? Que já está na sequência aqui, tá bom? Vejo vocês na discursiva 9 horas, então, tá bom, gente? Até daqui a pouco.